integração de posse. Apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia. Eu lhes pergunto, onde vão se esconder da enorme euforia? Como vão proibir quando os galos insistirem em cantar? Diminuídas suas palavras, para a nossa brilhar. Já os apoiamos uma vez, hora a sua de apoiar. E para aqueles que veem o vazio e agora estão em calma, saibam, dessa vez, que quem ocupa são nossas almas. Apesar das inconveniências, aprende-se uma lição. Quando se juntam por uma causa, é construída uma nação. De ocupações que a gente está vivendo hoje na UFG faz parte de um movimento nacional, né, em que começou ali no Paraná com as primeiras escolas ocupadas, deu em mais de 1.000 escolas ocupadas e depois se espalhou para as universidades, né. É um movimento que surgiu a partir da preocupação mesmo das pessoas com a pauta, a PEC 55 e a reforma do ensino médio, né. O pessoal percebeu que esses projetos eram extremamente nefastos e se mobilizaram de forma espontânea mesmo para conseguir tentar barrar esse projeto, né? Por isso que a gente viu as ocupações aqui aconteceram grande parte por mobilização das próprias faculdades, não foi um agente externo que chegou e mobilizou, foram as faculdades que se mobilizaram para fazer isso. Foi a maior mobilização que a gente já teve na UFG, foi cerca de 15 unidades ocupadas, mobilização em quase todos os cursos. Onde não teve ocupação, teve assembleia e debate sobre ocupação e sobre a PEC. Então, nós somos da escola EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas, onde aqui são ofertados os cursos de música, musicoterapia, direção de arte e artes cênicas. Sim, teve alguns problemas. A gente iniciou a ocupação no dia 29, hoje nós estamos no 18º dia de ocupação. Nosso motivo de ocupação é contra a PEC 55, uma luta de nós do movimento estudantil da UFG, onde vários prédios foram ocupados. Nós, alunos da EMAC aqui, somos integrantes do DA também, diretório acadêmico, onde a gente puxou uma assembleia e dentro dessa assembleia, com a voz unânime de alunos da EMAC, a gente decidiu por ocupação, onde se deu início, como eu disse, no dia 29. Nós, estudantes da Faculdade de Artes, ocupamos o prédio da Faculdade de Artes há mais de 3 semanas, porque existiu uma demanda de discutir a PEC dentro da universidade e a gente não estava encontrando espaço para isso. O movimento estudantil, de uma forma em todo no Brasil, ele vem crescendo, principalmente agora o movimento estudantil contemporâneo, nesse movimento estudantil de hoje, onde utiliza de uma nova ferramenta que são as ocupações, como um mecanismo de luta também. Pessoas que são contra essa paralisação de aula, mas a gente dentro de uma sala de aula, com nossas atividades recorrentes, a gente não tem condição de dialogar com a nossa própria universidade, de dialogar com a sociedade lá fora. Então essa ocupação, ela se vem de uma medida onde a gente consegue paralisar o campo universitário para que todos tenham um olhar sobre algo que está acontecendo. Quero legislar sobre a minha liberdade, disciplinar minha conduta, minha vontade. Inspira em cima do que você respeitar, abraçar aquilo que você rejeitar. Fazer da vida muito mais que uma batalha. História se combate, não se batalha. Correr de peito aberto com a cabeça erguida. Cansaço dá lugar à força da batida. Estamos aqui no IESE, Instituto de Estudos Socioambientais, que tem os cursos de graduação tanto em Geografia, Licenciatura e Bacharelado, quanto o curso de Ciências Ambientais. Bacharelado. Estamos aqui já tem 15 dias, né? Mais 17. E votando em assembleia, decidimos ocupar. Estamos no ICB4, no Campo Samambaia. Estamos ocupando há 14 dias.
Os dias de ocupação, assim, a maioria foram tranquilos, a gente realizou bastantes assembleias, nós sofremos muita perseguição pelo diretor do curso, inclusive ele nos agrediu, ele entrou dentro da sala para alegar cárcere privado, um dia ele invadiu a ocupação e se trancou na sala da diretoria para alegar cárcere privado, e no outro dia ele entrou em confronto com a gente, pois a gente tinha deliberado em assembleia com os professores que não haveria aula por conta da ocupação, seria a ocupação do ICB4, a simbólica por estarmos ocupando o centro administrativo dos ICBs. As aulas no ICB3 continuaram normalmente, apesar do nosso combinado com os professores, ele traiu o nosso combinado. E ainda foi para a porta do ICB3 ontem, em que houve as agressões do ocorrido. Todo mundo pode ver no vídeo o descontrole dele, inclusive que ele pegou uma pedra e tentou quebrar o vidro do próprio instituto. Liberdade é combate, a democracia é saber que a vida é necessidade, entregar-se é morrer. Vai! Então, gente, eu vim falar aqui em nome da Faculdade de História, né? Quero dizer que aqui foram 20 dias de ocupação, né, de resistência, e que durante as ocupações houveram inúmeros eventos, a universidade foi visitada por vários professores, incluindo professores da Unicamp, professores da USP, né, professores da UNB, e dizer que a resistência continua. Nosso objetivo também é continuar essas manifestações contra a PEC e defender, né, a universidade pública, que eu creio que isso aí que é o mais importante, né? Defender o direito do pobre também a estudar, porque um congelamento de 20 anos objetiva, primeiramente, o sucateamento da universidade pública, né? Que posteriormente, talvez e provavelmente, isso é o que tudo indica, que vai ser a terceirização e a privatização da universidade. Então, nós somos da ocupação do CEPAI, e CEPAI UFG, Colégio de Aplicação. Daí hoje nós estamos fazendo 21 dias de ocupação, 3 semanas, né? E continua. E essa ocupação ela trouxe muitas coisas boas pra gente, porque a gente meio que formou uma família. E isso eu acho que é extremamente importante, você criar laços com as pessoas, porque a união faz a força, já diz o ditado. Bom, com a ocupação, assim, quando você ouve falar, não parece ser uma coisa tão grandiosa quanto é. Porque quando você ocupa uma escola, eu já ouvia isso antes de ocupar, mas quando você ocupa uma escola, você não... Assim, você passa a ver a sua escola de um jeito totalmente diferente, sabe? Parece que a escola, ela proporciona para você, com a ocupação, ela te proporciona essa experiência que você leva para a vida e com certeza vai te marcar, assim, como pessoa, sabe? Pelo resto da sua vida você vai ser, assim, você vai ser mudado pelo que você fez aqui na ocupação, sabe? A sua concepção de mundo vai ser totalmente diferente. Ousa sonhar, ousa sorrir, poesia das ruas, aqui não vamos sair. Se livre a participar, questionar, criar, respirar, errar e tentar tudo outra vez. Construir um pensamento livre, inflamar desejos oprimidos, como fogo empurrado pelos ventos. Flores, consciência, móveis, sentimentos, singelos confrontos, constroem movimentos. Vidas pincéis não param pra pensar, a todos aqueles que ainda ousam sonhar. Nós estamos aqui na FACE, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia. A gente deliberou em uma assembleia feita com os estudantes de todos os cursos no dia 3 de novembro pela ocupação do prédio da FACE e também do Centro de Aulas B. Essa reunião que aconteceu, essa assembleia que aconteceu no dia 3, a gente teve a participação de cerca de 260 estudantes. Foi uma assembleia muito democrática, houve espaço para fala, para defesa das propostas contra, a favor, a ocupação, contra e a favor da PEC. E o que foi deliberado na assembleia foi pela ocupação da FACE, do Centro de Aulas B. Nesses 12 dias de ocupação, muito trabalho foi feito. A gente fez algumas atividades e eu acredito que o principal papel da FACE nesse movimento estudantil foi ter trago luz
a discussão sobre a PEC, porque os cursos que estão aqui, a gente tem um conhecimento que pode ajudar a interpretar melhor essa proposta de emenda à Constituição. Então, nós tivemos apoio de vários professores que estiveram aqui para elucidar essa proposta, para apresentar outras soluções. Tivemos palestras sobre a dívida pública, sobre os pontos da PEC. Esse acampamento, por enquanto, está sendo feito pelos professores e técnicos. Já temos alguns técnicos também acampando aqui. É um modo de nós, professores e técnicos, e futuramente os alunos também, se quiserem, serão bem-vindos. É um modo de nós nos mobilizarmos para pensarmos juntos a respeito de quais providências, quais atitudes, quais ações nós queremos tomar na luta contra a PEC e contra a MP que abala a educação no nosso país. Esse acampamento foi iniciado na sexta-feira passada, 5 dias nós estamos aqui. Desde que nós iniciamos, cada vez mais pessoas têm se agregado nessa mobilização. Com relação à PEC, a proposta de emenda à Constituição, chamada agora de PEC 55, ela é uma proposta que vem para congelar as despesas primárias do governo. Essas são as despesas que nós temos com áreas como a educação, a saúde, a segurança. E essa medida faz com que o orçamento para essas áreas nos próximos anos seja igual ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação, pelo índice de preços ao consumidor amplo. Bom, essa proposta ela vem, segundo o governo, porque os gastos do governo estavam descontrolados. Aumentou-se demais os gastos do governo e por isso a gente estava se endividando muito. Bom, primeiramente é preciso entender que os gastos do governo não aumentaram de maneira estratosférica como se prega por aí. Até porque a gente ainda tem um Estado que oferece muitos poucos serviços públicos. Os serviços públicos que nós temos ainda não são serviços bons. A universidade não é um espaço para todos ainda. Pessoas morrem na fila dos CAIS, dos postos de saúde. Bom, então eu acredito que o gasto do governo ainda assim teria que aumentar para atingirmos o Estado que a gente realmente quer. Existem vários pontos que essa PEC não trata do orçamento, principalmente a fatia da dívida pública e da previdência social. Esses pontos do orçamento não são contemplados na PEC. Não existe um limite de gastos para a dívida pública. Essa dívida, que é a maior parte do orçamento, é uma forma que o governo tem de arrecadar dinheiro. Então, criam-se títulos, o governo vende esses títulos para as pessoas e as pessoas têm a esperança de resgatar esses títulos mais tarde. Esses pontos não são contemplados pela PEC. E pensar-se em novas formas de arrecadação também não foi discutido como proposta para poder melhorar as contas públicas do país. A gente sabe que medidas de aumento de arrecadação costumam ser bem impopulares, mas se isso fosse feito de forma democrática, eu acredito que a gente poderia ter um bom ganho. A gente tem medidas previstas em Constituição, como tributação de grandes fortunas, que nunca foi feito. A gente poderia, por exemplo, revisar as nossas faixas de imposto de renda, porque nós temos poucas faixas, o imposto é tributado mais sobre as pessoas mais pobres e a classe média. Criar-se novas faixas de imposto de renda, por exemplo, poderia ser uma alternativa. E várias outras questões que esse governo que está aí não aborda como solução. Bom, no mais, acredito que a gente pode levar esse debate para as ruas e continuar esclarecendo à população que essa PEC não é a única solução e não é a melhor solução para o endividamento, para as contas públicas. Aos que ainda ousam sonhar, mudar o mundo e poder gritar. Aos que ainda ousam sonhar,
Sobre a reintegração de posse, a decisão judicial está aí. O reitor tentou a todo momento fugir do que ele poderia fazer em termos de negociação junto ao movimento estudantil, dizendo que o momento de negociação já havia passado, que agora ele estava realmente lavando as mãos quanto a isso, que só caberia ao movimento estudantil deixar os prédios, desocupar ou ser reintegrado à posse. É uma contradição muito grande que uma reitoria, um conselho universitário que lançou uma nota contra a PEC falando que ela ia destruir a universidade, na hora que existe um movimento que obriga que o governo paute de forma mais séria essa questão, colabora com a reintegração de posse, não se coloca nenhum tipo de risco, não assume nenhum tipo de compromisso efetivo com essa luta. Barricadas que fecham nossas ruas, abrem novos caminhos pra sonhar, ser livre a participar, questionar, criar, respirar, errar e tentar tudo outra vez, reconstruir um pensamento livre, inflamar desejos reprimidos, como fogo empurrado pelos ventos, flores, consciência móvel, sentimentos, sinceros confrontos, constroem movimentos, tintas pincéis não param pra pensar, a todos aqueles que ainda são sonhar. Alguns espaços vai ser desocupados, estão sendo desocupados. Mas a resistência aqui dentro do UFG ainda vai existir. Vai existir uma existência aqui dentro e o nosso diálogo com a sociedade vai continuar. Não vai ter arrego!